Fica tranquila, porque aqui pode falar. Oi, galeritia! Bora para mais um episódio do Pode Falar. E, gente, olha quem está de volta! A Tássia. Vocês gostaram tanto, né, da primeira participação dela aqui, que, ó, já convidamos de novo e ela topou. Como que eu não ia topar agora que eu aprendi o caminho? Pois é, agora você vai tirar de letra. Daqui uns dias você vai estar apresentando aqui com a gente. E é isso, hoje a gente vai falar sobre Perfeccionismo. E, gente, a primeira questão sobre perfeccionismo, né? A gente até brincou sobre isso antes. Perfeccionismo é um defeito ou uma qualidade? Porque eu, sinceramente, não sei. Eu até vejo o povo brincando, né? Tipo assim, entrevista de emprego, fala o seu defeito. Aí a pessoa fala assim, eu sou muito perfeccionista. Isso é até um meme, né? Ou coloca como qualidade também. Eu já vi, geralmente colocam como qualidade. Qualidade, perfeccionista. Nossa, pai. Eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que deve ser dosado, né? Vamos descobrir. Tenho certeza que a gente aqui já tem uma opinião formada. Mas é até engraçado quando a gente pensa assim, perfeccionismo. Defeito ou qualidade. Uma curiosidade sobre a maioria dos perfeccionistas é que se você chegar para ele e falar assim, você é perfeccionista, ele vai falar, eu não sou perfeccionista. Ele vai falar, eu não sou perfeccionista. Por quê? Porque na cabeça dele, o perfeccionista, né, é a pessoa que coloca a mão na massa, faz aquilo de uma maneira perfeita. Então, na cabeça do perfeccionista, o perfeccionista é o executor, digamos assim, é uma pessoa que vai para a ação e faz perfeito. Mas, na verdade, a pessoa perfeccionista, ela é aquela pessoa que ela não faz, ela paralisa. Porque o perfeccionismo, ele faz isso com a gente, né? Faz com que a gente dê uma paralisada. Então, aquela pessoa que ela fala, eu não sou perfeccionista, bom, talvez você seja. Legal. E aí, talvez as pessoas vão se identificar em alguns pontos que a gente vai conversar aqui, né? E vai descobrir nesse episódio que é perfeccionista. Pois é, tô sentindo que hoje eu vou ter uma aula aqui, tá, gente? Mas é interessante, né? Primeiramente, prazer estar aqui de novo, né, gente? Nem cumprimentei. Já é de casa. Um ponto interessante é esse, assim, que as pessoas, elas veem no outro uma perfeição, digamos assim, né? Então, vamos supor, eu tô de fora falando, pra mim, a Ana é perfeccionista, porque a Ana é um sucesso, né? As aulas que a Ana grava, a Ana arrasa. Eu não tô aqui há um tempão pensando como fazer alguma coisa. Eu não consigo ter aquela constância, né? Eu não consigo... Isso é do perfeccionismo. E o perfeccionismo mesmo, muitas vezes, é o que a Ana falou, ele trava a gente até do tentar. Porque você quer a ocasião ideal, você quer o jeito ideal, o dia ideal, a roupa ideal, né? Exemplo, chegamos aqui para gravar o podcast, talvez o cabelo não tá do jeito que queria. Será que vamos gravar outro dia? Só que é incerto. Talvez no outro dia também o cabelo não vai estar do jeito que você vai querer. Uhum. E aí você vai sempre adiando aquilo, né? Sempre esperando as condições perfeitas e se sentir preparado também para fazer aquilo, né? É interessante em consultório, a gente vê muito, eu presencio muito isso nos relatos, o que a Ana disse, a pessoa não se perceber como perfeccionista, isso vale para tudo. Quando a gente pensa, às vezes, só numa ação, por exemplo, gravar um podcast, montar uma aula, nem sempre é assim. Às vezes a pessoa ela precisa dar um passo na vida dela, sair de um relacionamento. Vou entrar num tema polêmico, né? Sair de um relacionamento. Não é o momento. Ela vai esperar ali as condições perfeitas para quando a vida dela vai estar resolvida e aí vai estar num melhor momento, né? E eu lembro que uma coisa que fez muito sentido para mim sobre o perfeccionismo é que tem um livro da Brené Brown, não sei se quem tá ouvindo aqui a gente conhece, a Tássia com certeza deve conhecer, Sim. Que chama Coragem de Ser Imperfeito. Eu já li esse livro, gente, várias vezes. Acho que eu sei vários trechos do livro de código, tantas vezes que eu já li. E tem uma frase que a Brené Brown usa no livro que ela fala o seguinte: o perfeccionismo, ele não é o caminho do sucesso, ele é caminho do fracasso. O dia que eu li isso fez muito sentido pra mim, porque aí eu fiquei pensando em quantas coisas eu já tinha deixado de fazer por conta do perfeccionismo, inclusive até me comparei mesmo profissionalmente, porque assim,
coisas que eu havia pensado em fazer, projetos, assim, eu não tirei do papel, porque eu pensava, tipo, mas é porque ainda, não, sei lá, não tem um estúdio, não tem isso, não tem aquilo, não tirei do papel. Foi lá um outro profissional, tirou aquilo do papel da maneira mais amadora possível e deu certo, e ficou famoso com aquilo. Então, no dia que eu li essa frase, o perfeccionismo não é o caminho do sucesso, é o caminho do fracasso, eu passei a arriscar mais e deixar o perfeccionismo um pouco mais de lado, porque a gente acha que o perfeccionismo vai ajudar a gente, que vai levar a gente pro topo. Na verdade, ele vai te arrastar pro buraco. E geralmente quem sofre, né, com o perfeccionismo começa a criar cenários na cabeça daquilo do que tá dando errado, do que pode dar errado. E a gente já entra numa emoção muito comum, a ansiedade, né, Ana? Assim, porque aí começa a criar cenários E se faltar isso? E se eu não conseguir? Se eu for até aqui e der errado? E o que as pessoas vão pensar? E se, né? O e se? Cai Isso nesse do que as terreno. pessoas vão pensar é bem... Acho que o perfeccionismo ele tá muito ligado a isso, né? Não existe perfeccionismo sem o outro, digamos assim. O perfeccionismo tá muito ligado a outra pessoa. E é interessante porque, assim, nada que a gente se propõe a fazer vai sair ali perfeito, da forma ideal de cara. Isso vale para tudo, seja no âmbito de um trabalho que eu vou executar, um projeto que eu vou fazer, exatamente porque é óbvio, né? Mas parece que, para quem é perfeccionista, não é tão óbvio assim, que você vai aprender com os seus erros. Então, tipo assim, você tá naquela de sempre que ter tudo ideal, o momento ideal, te paralisa a ponto que você não consegue caminhar. E é melhor você fazer algo aos poucos do que você idealizar algo gigantesco, mas que você não tira do papel. Eu uso muito uma frase que é assim, o caminho se faz caminhando, né? Você, quando começa qualquer coisa na sua vida, é difícil você ter uma projeção de tudo que vai acontecer em cada passo. Você tem um processo a ser feito e muito você vai aprendendo ao longo desse processo. Uhum. Tem uma analogia que eu gosto muito de usar em consultório, que é assim, a vida é como se... Qualquer coisa, né, que você vai fazer na vida. É como se você estivesse numa caverna, num túnel todo escuro, e você tem só uma lanterna na sua mão. E aí, o que você está enxergando é o que essa lanterna ilumina. Exatamente. Cada passo que você for dando, você vai enxergar mais. O que a mente da pessoa ansiosa cobra, geralmente? Holofotes nesse túnel todo, né? Eu quero enxergar tudo. Enquanto não tiver holofote, eu não vou. Enquanto não tiver holofote, eu não vou. Eu quero ver onde eu vou tropeçar, eu quero saber onde vai ser o caminho mais difícil, onde vai ser mais fácil. Não. É uma caverna escura, um túnel escuro, que você tem só uma lanterna na mão. E você tem que ir caminhando para enxergar os próximos passos, nas condições que você tem. E a pessoa ansiosa, ela não quer, porque ela não quer se sentir vulnerável, né? Porque pensa, você tá numa caverna escura, você só tem uma lanterna. Você apontou a lanterna para um lugar, o outro lugar tá escuro. E aí você pensa, poxa, tô vulnerável aqui. E realmente, a gente tem ali o perfeccionismo, acho que como um dos comportamentos, como uma das estratégias que a gente usa, que na nossa cabeça vai proteger a gente contra essa vulnerabilidade, né? Então, assim, se eu fizer tudo perfeito, as pessoas não vão me julgar, não vai dar errado, eu vou ter certeza que vai dar certo. Então, o perfeccionismo é uma estratégia para que a gente não se sinta vulnerável. Mas, na verdade, assim, você não vai se sentir vulnerável mesmo, porque você não vai fazer. Exatamente. E qual que é, assim, a estratégia que a psicologia usa para a pessoa que tem, né, essa característica de ser perfeccionista, para ela ir, tipo, deixando isso? Porque é gradativo, né? E é através da exposição. Só você se expondo à experiência, é a exposição gradativa. Porque você não pode... Voltando na analogia da caverna escura, a pessoa está com medo de dar um passo. Eu não vou pedir para que ela corra nessa caverna. Ela vai paralisar ainda mais. Então, eu vou dar um passinho. E a gente vai criando estratégias, traçando um plano comportamental, né? Para que ela vá se expondo. E aí, ela vai ver que tá tudo bem, assim. E quando não tiver tudo bem, ela vai ter recurso para lidar com isso. Ela desenvolver essas habilidades para poder lidar com esse desconforto, né? De não ter ali tudo no controle dela. Uhum. Então, a gente usa
essa exposição gradual, que é uma das técnicas da terapia cognitiva comportamental, e que, inclusive, quando a gente fala do transtorno, né, de ansiedade social, é um transtorno ali que tem muito do perfeccionismo e que a gente usa da exposição gradual. Porque é como se a pessoa achasse que ela precisa ser perfeita ali, socialmente, no que ela vai falar, em como ela vai se comportar. Então, a gente vai expondo os pacientes. Eu lembro, assim, de paciente minha que eu já expus, assim, eu tinha um consultório presencial, né? E aí tinha a recepção, tinha um elevador, enfim. E ela tinha muita dificuldade para fazer qualquer coisa, assim. Desde ir num restaurante self-service e servir a comida, porque as pessoas poderiam reparar, ali ia ser o foco da atenção, se ela deixasse a colher cair, enfim. Então, eu já fiz muito experimento comportamental. Quem é de Contagem, Minas Gerais, vai conhecer ali a João César, que é um lugar bem movimentado. Então, eu fiz vários experimentos com ela de exposição ali mesmo, na João César, na recepção do prédio, que era bem movimentado. Da gente fazer até algumas coisas engraçadas para que as pessoas pudessem me olhar, me julgar, e ela pudesse perceber ali que, ok, não é ali tão ruim quanto eu penso que pode ser. Então, tem os experimentos, né, que são de observação ali, que ela observava eu fazendo algo para sair da perfeição, e depois a gente coloca a paciente também para fazer isso. E ela vai se expondo aos poucos, como a Tássia falou, né? Não é para colocar a paciente para correr. Ela precisa engatinhar primeiro. Exatamente. E a mente, ela sempre cria os piores cenários. Quem é ansioso aí vai se identificar. Quando você projeta um cenário de vulnerabilidade, de incerteza, a mente vai estar projetando os piores cenários possíveis. E é através da exposição, mesmo nesse caso que a Ana comentou, ó, alguém vai rir. O que aconteceu? O que de pior vai acontecer, né? E tipo, e se alguém rir? Você nunca mais vai ver aquela pessoa mesmo na sua vida. Agora, eu vou puxar para uma discussão quase filosófica aqui. O que é o perfeito, né, gente? Porque eu posso olhar para a blusa da Marcela e falar assim, gente, que blusa perfeita. Olha esse trabalho, que coisa incrível, é perfeita. E a Ana olhar e falar assim, nossa, que blusa terrível. Que brega. Né? Que brega. O que é perfeito? Pra mim tá perfeito, pra Ana não. Tá muito ligado à questão do como o pensamento do outro, a visão do outro, influencia até nas nossas conclusões, né? E aí, eu acredito que, assim, no ponto positivo, porque eu acho, assim, o perfeccionismo no sentido de você querer sempre melhorar e corrigir algo, ele é positivo. Mas aí você já tem que ter passado por essa etapa, que é a etapa que a Tássia falou, de dar o primeiro passo. Entende? Que beleza, pode ser que você dê o primeiro passo lá no túnel, você tropece. Aí você fala assim, não, então no próximo passo, exemplo, eu vou colocar um calçado mais adequado pra eu andar no túnel. Isso, aprendi. Só que a gente só vai aprendendo à medida que a gente vai vivenciando. Eu também tenho muitos relatos, tipo assim, de amigas, seguidoras e até amigos mesmo. Já comentei em outros episódios, né, com a Ana. Da pessoa falar assim, nossa, eu não vou em tal lugar porque… eu tenho vergonha, eu nunca acho que eu vou estar tão bem vestido como as pessoas. E assim, você só vai saber a partir do dia que você for. E até pra você saber, exemplo, o jeito que você tem que vestir, o jeito que você tem que falar, o jeito que você tem que se comportar em determinada ocasião, você só vai saber se você fizer. Quando a gente começou mesmo a gravar o podcast, né? Apesar do podcast ser recente, gente, pode não parecer pra vocês, mas assim, todo dia que eu tô aqui, é um frio na minha barriga e eu tive muito medo, né? Tenho ainda. Já o episódio retrasado, eu acho, teve uma coisa que eu falei assim, eu acho que eu vou pedir pra cortar. Aí a Ana já falou assim, mas como assim? Você não falou nada demais? Então, às vezes, é algo que tá tanto na nossa cabeça que quem tá por fora nem percebe aquilo, nem é uma questão pra pessoa. E eu lembro do dia que a gente tava arrumando lá em casa, a gente falou assim, nossa, hoje o nosso cabelo tá péssimo. A gente falou, mas vai ter que ir assim mesmo, porque assim, vou ficar esperando o dia que o cabelo ficar bom, que a maquiagem estiver boa, a gente não vai gravar nunca. E olha, uma estratégia que eu uso, que eu acho que isso faz todo sentido, mas vai muito de acordo com a personalidade de cada pessoa. Eu sou uma pessoa, eu me considero perfeccionista. Mas eu me considero uma pessoa que o meu comprometimento fala mais alto do que o meu perfeccionismo. Então, toda vez que eu combino algo com uma pessoa, exemplo, eu assumi o podcast de gravar, eu assumi o compromisso de gravar com a Ana.
muitas vezes eu não vou deixar o meu perfeccionismo falar mais alto, porque, eu tenho compromisso de estar aqui com a Ana. Talvez, se fosse pra eu vir sozinha, qualquer coisa que acontecesse, ai, não tô muito bem, ai, hoje atrasei isso, ai, hoje o cabelo não tá bom, ai, hoje a pele não tá boa, ai, hoje eu não sei o que eu vou falar, não vou. Mas como eu tenho um compromisso com ela, eu falo assim, eu tenho que me virar, eu tenho que deixar meu perfeccionismo de lado e eu vou fazer do jeito que eu puder fazer, porque tá combinado com ela. E isso, assim, quem me acompanha há mais tempo vai saber que questão do treino é a mesma coisa. Eu morro de vergonha de treinar sozinha. Pra mim, eu ir pra academia sozinha, gente, é um terror. Eu tenho pânico, porque eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Eu acho que todo mundo tá me reparando. Eu acho que todo mundo tá pensando, tipo assim, nossa, essa menina treina e não sabe fazer esse treino até hoje. Então, quando eu vou sozinha, pra mim é a morte. Aí eu sempre procuro ter pessoas ao meu lado, né? Principalmente pela questão de eu não deixar de ir e pra eu ter mais essa segurança. E aos poucos eu tô trabalhando isso. Tipo assim, pelo menos uma vez por semana eu tô, tipo, me forçando a ir sozinha. Ah, vou no dia do treino de braço, que eu acho mais tranquilo. Tipo, não, mulher treinar braço errado nem é tão feio assim, né? Tipo assim, aí eu vou no dia de braço, mas eu vou. Já tô, assim, passando por esse processo. Então, é isso. E entra na questão da pessoa se conhecer mesmo e ela criar estratégias pra não deixar aquilo ser maior que ela. E quando você diz assim, eu não gosto, né, de ir sozinha. Diz assim, se você não for nenhuma vez, você nunca vai se sentir preparada pra ir. Nunca vai desenvolver habilidades pra ir sozinha. Porque é a sua zona de conforto, é o terreno seguro, é o conhecido, é a parte iluminada. Aham. É sempre a parte que a lanterna tá iluminando. Então, é importante você ir se expondo assim. Agora, imagina o seu trabalho, Marcela. Se você, cada dia que você acordar e não estiver se sentindo tão bem, ou achar que aquela publicação não ficou boa, você ir lá apagar e fazer outra. Eu já fiz muito isso. Tipo assim… No início, imagino, Muito, muito. Hoje eu tenho a consciência de fazer o que a gente falou. Tipo, ó, vi uma coisa, exemplo, isso aqui não ficou tão legal. Eu tô num momento da minha vida, até por estar gravando podcast e eu me escuto mais, que eu tô me cobrando muito no sentido da minha fala mesmo, do meu vocabulário. Então, eu já tô pensando, gente, eu acho que eu tenho que, sei lá, fazer um curso de português mesmo, talvez um curso de oratória, porque acaba que o meu trabalho, até a forma da minha comunicação é muito informal. E durante o período que eu estava na área jurídica, a minha comunicação era muito formal. Então, eu literalmente, tipo, fui de um extremo pro outro. E hoje, às vezes, quando eu estou em ambientes que eu quero me comunicar de uma forma formal, eu me sinto insegura. Aqui mesmo, várias vezes, tem essas questões, sabe? Então, eu tô trabalhando nisso. Mas, assim, não significa que… escutei o outro podcast, nossa, conjuguei verbo errado, usei o plural na hora errada. Não significa que eu não vá gravar o próximo. Eu vou tentar sempre estar corrigindo. E no caso do Instagram, durante muito tempo, eu era dessas que apagava. Tipo, não. Então, outro dia eu faço, vai até ficar bom. Chegar, às vezes, determinada marca cancelar. Hoje não. Eu falo assim, olha, eu fiz assim. O próximo eu vou ter atenção focada nisso e vai sair melhor. E que você descobriu aí ao longo do caminho que você tá precisando aperfeiçoar essa habilidade. E aí você não ia descobrir isso sem começar fazer. A gravar o podcast, Exatamente. por exemplo. Né? E essa questão da tolerância do desconforto que a Ana citou é muito sobre isso. É mais do que sentir que deu certo, é tolerar quando não dá. Porque tem uma hora que não vai dar certo. Tem uma hora que vai tropeçar. E como que eu lido com isso? É porque, às vezes, eu penso muito nisso. Ainda mais atendendo os pacientes. Às vezes, a gente vive como se fosse possível a gente eliminar determinadas emoções da nossa vida. Aí, a gente pensa assim, tá, então, eu vou fazer isso dessa determinada maneira, perfeita, porque aí não vai ter vergonha, porque o perfeccionismo tá muito ligado à emoção de vergonha, né, porque tá direcionado a outra pessoa. Ou então, por exemplo, não vai ter culpa, né? Porque aí tem também, se eu tô fazendo algo ali sozinho e só eu sei do resultado daquilo e não saiu perfeito, vai vir a autocobrança, então tá ligado à culpa. Então, às vezes, a gente acha que a gente pode eliminar determinadas emoções da nossa vida
né, mantendo ali um padrão. Só que, na verdade, não tem como. A gente não consegue não sentir as coisas. E aí, na psicologia, a gente fala muito sobre se você quer ter as emoções ali que são positivas, valorosas, você vai ter que sentir também essas emoções que são desconfortáveis. Então, assim, por exemplo, quando você vai se arriscar para fazer um projeto, você vai passar pela vergonha, talvez pela culpa, pela ansiedade, e depois que der certo, você pode ter ali uma emoção de felicidade, de orgulho, né? Mas você teve que passar por todo aquele processo de sentir ali vergonha, autocobrança, não sei, o medo do julgamento, de se sentir vulnerável para conseguir atingir essa emoção aí, que seria uma emoção mais positiva e prazerosa. Não que as outras sejam negativas, elas só são desconfortáveis, né? E é aceitar essa integralidade das emoções, a emoção desconfortável, convivendo com a emoção confortável também, faz parte da condição humana e a gente não é ensinado a isso. A nossa cultura, a gente vive na cultura do bem-estar. A cultura do bem-estar reforça que a gente tem que estar bem o tempo todo. Ah, mas é claro que eu quero estar bem. Tá, realmente, todo mundo quer estar bem. Mas a realidade é que a gente não vai estar bem o tempo todo. Isso é humanamente impossível. A gente passa mais da metade da vida em desconforto físico e emocional. E quando a gente não tá bem, tem essa impressão de não tá normal, né? E que, na verdade, a aceitação dessa integralidade de emoções, tanto as confortáveis quanto as desconfortáveis, te potencializa. Porque aí você vai sentir o desconforto e vai entender, não, isso é normal, eu tô sentindo isso. Não é confortável, mas faz parte desse processo. E não tem sensação melhor também do que você vencer um desconforto, Claro. né? Exemplo, a pessoa que tem dificuldade de falar em público e hoje domina falar em público. É muito prazeroso e é algo que, tipo assim, deixa a pessoa, até no sentido de autoestima mesmo, melhor em vários âmbitos, né? A vida da pessoa, porque ela se reconhece fazendo algo bem feito que antes ela não se julgava capaz. A verdade, isso tem tudo a ver com a autoestima, né, Ana? isso que Isso eu ia falar. é um pilar da autoestima. A validação, né? É a autoeficácia, Aham. você sentir que você é capaz. Geralmente as pessoas entendem a autoestima como só se achar bonito, né? A autoimagem é só um dos pilares. O principal pilar da autoestima é a autoeficácia. Esse sentimento de dar conta. Eu posso fazer E isso. o perfeccionismo, ele tem muito a ver com a autoestima. Porque, assim, o perfeccionismo, ele é uma estratégia que você utiliza quando você tem uma baixa autoestima. Então, se eu tiver uma baixa autoestima e pensar, né, que eu sou uma pessoa incapaz, que eu sou incompetente, que eu não sou boa o suficiente, uma das minhas estratégias, inclusive, pode ser o perfeccionismo. Então, assim, eu só vou fazer as coisas de uma maneira perfeita, porque aí as pessoas não vão perceber que eu sou incompetente. Nessa, obviamente, que eu vou acabar não fazendo e vai reforçar a ideia de que eu realmente sou incompetente. Mas o perfeccionismo tem muito a ver, assim, né, se eu pudesse definir o perfeccionismo em uma frase, o perfeccionismo é o quanto a gente se considera bom em cumprir com as nossas expectativas e com as expectativas dos outros. Então, a pessoa que ela é perfeccionista, ela se define através dessa visão. Tipo, eu sou capaz se eu atingir ali as minhas expectativas e as expectativas dos outros. Se eu não consigo, eu não sou capaz. E essa régua é perigosa, né? Porque aí entra naquele conceito que eu te falei. É perfeito para um, é perfeito para o outro. A expectativa de um é diferente da expectativa do outro. Você não vai agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo, né? Se você cumprir... A Ana entregou uma aula lá que vai agradar 90 pessoas, mas 10 talvez não gostaram daquela aula. É que a reguinha, ela vai só aumentando, né? É aquela coisa do vamos sempre dobrar a meta. O perfeccionista, ele sempre dobra a meta. Tem até o ciclo do perfeccionismo, que a gente ensina para os pacientes toda vez. Que é tipo, a pessoa que ela é perfeccionista, ela tem um padrão, né? Então, ela tem uma reguinha ali. E, em alguns momentos, ela até atinge esse padrão mesmo. E aí, quando ela atinge esse padrão, você fala, então, beleza. Então, agora a autoestima dela ficou boa, ela atingiu o padrão que ela colocou. Não, ela não tá satisfeita e ela não tá com a boa autoestima. Mas nesse ponto aí não seria bom?
Não, então, mas aí a pessoa é perfeccionista. Então, quando ela atingiu o padrão, Mas ela ela pensou fica assim... preocupada. Então, se eu atingir o padrão, é porque Gente, não tem tá... que ter uma parte que ele é bom. Porque pensa com a cabeça do perfeccionista. Ele Que ele determinou nunca um vai ser padrão. saciado, né? Ele determinou um padrão. Se ele atingiu Entendi. aquele padrão, então, porque o padrão não tá tão alto. Dá pra esse padrão ser mais alto. Uhum. Então, da segunda vez, ele aumenta o padrão. E aí, beleza. Vai chegar um momento que ele não atinge mais aquele padrão. E é isso que mantém ali a questão da baixa autoestima dentro do perfeccionismo. Entendi. Porque enquanto você atinge o padrão que você determinou, você pensa que então não tá bom o suficiente, não tá tão alto assim, qualquer um pode fazer, Entendi. né? Dá pra ficar melhor. Sim. Aí chega um momento que você não atinge mais. E aí, quando você não atinge mais, você começa a se autocobrar, você começa a sentir vergonha daquele resultado, você começa a sentir culpa. E aí chega um momento que o quê? Você já começa a evitar situações, porque, né, você passa a sentir tanto essas emoções assim, que você entra no padrão de evitação, que é o que a gente fala. O perfeccionismo, às vezes, ele paralisa. Você já nem quer mais fazer a coisa. Essa característica do perfeccionismo é algo que é só sobre a gente ou é algo que a gente pode vir a ser uma cobrança do outro também? O outro te cobrar? Não, você cobrar... Exemplo, a pessoa é entendi. perfeccionista consigo mesma, mas também, exemplo, o patrão que é perfeccionista com o empregado. Entende nesse sentido, assim? A pessoa perfeccionista, ela vai ter dificuldade de delegar, né? Ela vai ter dificuldade de delegar, porque ela vai delegar, a pessoa vai fazer, ela vai falar, não é desse jeito, aí ela fala de novo, faz, não é desse Aí, jeito, ela, fala, aí ele "Me dá estressa, que deixa que eu faço. Olha deixa a que eu cara da faço." Marcela É sobre preocupada ali, identifiquei É tudo. sobre. né? Aí chega nesse ponto, tipo assim, de você desistir. Entrar, você desiste e falar assim, não vou delegar isso pra ninguém, eu mesma faço. Porque se eu Mas for E ter que aí ficar você fica explicando... sobrecarregada. É. Mas o que você perguntou do outro, sim, a régua do perfeccionista é mais alta. Se ele tem uma autoexigência, ele vai ter exigência do Com outro. tudo, né? Tipo Sim. assim, é pra vida. Não vai ser só, tipo, eu sou perfeccionista com o meu trabalho. Não, a pessoa vai ser perfeccionista, tipo, com tudo, né? Eu tenho pacientes, né, que têm perfeccionismo clínico e, por exemplo, ela poderia facilmente ter uma empregada em casa, mas ela não vai ter uma empregada, porque a empregada ela não vai não- limpar tão bem quanto ela. Nossa. E aí, imagina a quantidade de coisas que essa pessoa faz, né, e dando o seu máximo, digamos assim. E que provavelmente nem deve ficar tão bom assim, né? Porque É que, na verdade, ela se não vai abraça o ficar bom, mundo. ela não vai fazer, né? É Então, por exemplo, exaustivo. a casa poderia ser limpa, sei lá, uma vez por semana. Vai acabar sendo limpa uma vez por mês, porque ela não tem como limpar a casa Bem naquele limpa, padrão, né? né? Então, o perfeccionismo, na verdade, ele atrapalha muito a E gente. aí reforça pra ela que ela não dá conta. E aí volta Percebe na o questão ciclo? da baixa autoestima. Sim. Exatamente. Então, resumindo, gente, perfeccionismo não é algo bom. É sim um defeito. Então, agora, na entrevista de emprego, vocês podem colocar lá que é um defeito. Agora, na verdade, né? Se quiser colocar como uma qualidade, usa o termo que a Marcela falou no início, né? Você é uma pessoa comprometida. Isso. Então, se você, apesar dos percalços, né? Apesar de ter tropeçado no túnel, continua a caminhar, você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa comprometida, principalmente dedicada, né? Porque você tem que ter dedicação àquilo que você se propõe a fazer. Então, digamos que se for o perfeccionismo saudável, não existe esse conceito. Então, eu estou inventando um conceito aqui. Seria a dedicação, o comprometimento. O equilíbrio, né? E sempre trazer essa pergunta, né? Se questionar, assim, o que de pior vai me acontecer se cumprir isso que eu tô colocando na minha cabeça, né? Vai ser algo que vai mudar a minha vida? Vai me gerar um trauma gigantesco? É que a gente tem que se permitir errar, né? Eu sempre brinco com os pacientes, assim, bom, se você quiser aprender a andar de bicicleta, você compra bicicleta, você compra um manual, você pode ver vídeo no YouTube de como é que anda na bicicleta. Se você não subir na bicicleta e cair dela, você não vai aprender a andar na bicicleta. E às vezes a pessoa perfeccionista, ela é isso, né? Ela compra a bicicleta, ela compra o manual, ela vê vídeo no YouTube, ela só fala, eu só vou subir na hora que eu tiver certeza que eu não vou cair daqui. Aí o não paciente sobe. olha pra Vai gente subir. e fala assim, mas eu não quero cair, né? É. Mas eu não quero cair. Então, assim, você vai ter ninguém que ralar o quer, né? joelho. Ninguém quer, na verdade. Nossa, isso é muito engraçado mesmo. Porque falando assim, né? Parece até uma brincadeira, mas é real. Tem momentos que você tá ali na terapia que você se sente mesmo um bebê. Tipo,
Tássia, mas só dá se for assim? Tipo assim, né? A direta eu falo, ai, Tássia, mas sério que só dá se for assim? Não dá pra juntar tudo? Aí ela, não. A partir do momento que você vai escolher uma coisa aqui, você vai ter que abrir mão de outra. E é realmente isso, gente. É a vida, né? A gente Não trabalha tem... muito, né, Marcela, essa questão da Muito. integralidade das emoções, porque isso cai nos valores pessoais. Acho que um ponto importante para quem tá com essa dificuldade de dar esse primeiro passo também, é assim, por que isso é importante para mim? Por que eu quero fazer isso? Que isso te conecta com o seu motivo. Sim. Quando a gente fala de valores pessoais, é aquilo que é importante para você. Então, eu vou me comprometer com essas ações que são desafiadoras, que vão me deixar vulneráveis, mas isso me faz sentir bem. É o que você falou, depois que você faz, você se sente muito bem. O que é isso? Você está trilhando um caminho valoroso para você. Sim. Você está seguindo um caminho que é significativo. Tem muito a ver com a gente reconhecer ali também o que a gente fez, né? Porque não adianta se você se expõe e continua ali com esse raciocínio do perfeccionismo. Aí eu fui e aí eu fico lá procurando tudo quanto é defeito, né? Eu preciso também ter um outro olhar, né? Parar de enxergar assim como se fosse aquele cavalo com a viseira e conseguir olhar para os aspectos positivos também e validar isso. O autorreforço. E às vezes também, assim, pedir a opinião, né, de uma pessoa que você... Uma pessoa que tenha know-how para aquilo, né, gente? Também não vai sair pedindo opinião de quem, exemplo. Eu não vou pedir opinião sobre meu podcast, tipo, pra quem, às vezes, sentido, questão técnica. Uhum. O que você acha do áudio? O que você acha da luz e tal? Não faz sentido eu pedir uma opinião assim pra uma pessoa que não entende daquilo. E aí, tipo assim, tô me achando perfeccionista demais, pra mim nunca tá bom. Peraí, deixa eu pedir uma opinião pra uma pessoa que eu admiro nesse quesito. E realmente tá aberta a ouvir a opinião sincera daquela pessoa. Porque acaba que, aos poucos também, quando você escuta uma opinião sincera, positiva de alguém sobre algo que você julga que nunca tá bom, talvez aquilo, pra você, vai ser algo que vai te fazer sair do lugar. Tipo, não, eu posso não estar achando que tá perfeito, mas tal pessoa aqui, porque o perfeccionismo é isso. Você precisar, né, sempre dar medo da reação das pessoas. Então, você usar as coisas ao seu favor, desde que, no final, você se movimente, saia do lugar. E aí pedir a opinião e validar a opinião, né? Porque a gente vê muito a questão do fulano falou que tá bom, mas fulano é porque é meu amigo, né? Quer me agradar. Isso que eu tô falando, né? Tem que ser algo que pedir opinião e tem que faça validar. sentido pra você. Tipo, não, eu vou pedir opinião pra essa pessoa, mas porque mesmo eu sei pedindo se não opinião tiver pra legal. aquela pessoa, se a opinião for positiva, a gente pode dar um jeito de invalidar pode aquela ter uma opinião. O distorção. perfeccionismo faz isso. E aí, tá. Um questionamento que ajuda também é você olhar e falar assim, o que eu diria para um amigo nessa situação? Sim. Já percebeu que o olhar para o outro é sempre mais gentil? Ver a situação de fora, né? Muito. O olhar para o outro é sempre mais gentil. Então, quando você diz assim, quem é perfeccionista com o outro também. Às vezes, nas exigências que vão favorecer a você. Então, por exemplo, eu pedi aqui a minha amiga para organizar meu guarda-roupa para mim. Aí, talvez aí você pode ser bem exigente. Você vai olhar com um olhar bem refinado. Agora, vamos supor, a sua amiga arrumou o guarda-roupa dela e te perguntar, e aí, amiga, ficou bom? Você vai olhar e falar assim, nossa, ficou ótimo. Quando você tá de fora, né? Quando não é no seu filtro, você tem um olhar muito mais gentil. É a mais questão leve. da autocompaixão, né? Isso. Que às vezes a gente não percebe. Quando a gente é perfeccionista, a gente começa a se cobrar e aí a gente começa com os xingamentos, né? Tipo, eu sou incompetente, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se fosse uma outra pessoa, né, se você pensasse ali uma pessoa que você gosta muito, sei lá, sua irmã, sua mãe, seu namorado, enfim. Se fosse aquela pessoa naquela situação, você não ia falar pra ela, você é uma incompetente. Provavelmente você falaria, mesmo que você não tenha gostado, você falaria aquilo pra ela de uma outra forma. Então, a maneira como a gente fala com a gente mesmo muda tudo. Então, às vezes, você é uma pessoa perfeccionista, você está usando essa linguagem agressiva com você, e isso mantém aí a sua baixa autoestima. Então, o grande problema do perfeccionismo, quando a gente fala que leva ao caminho do fracasso, aumenta a nossa ansiedade, deixa a gente com uma baixa autoestima, isso pode levar ao humor deprimido, porque imagina, se eu fico o tempo todo me cobrando para fazer mais e melhor, eu vou ficar ali, né, deprimida também, então acaba levando a vários outros problemas ali clínicos, né?
né? Porque quem é perfeccionista é muito crítico consigo, né? Então, é sempre essa fala agressiva mesmo, a Ana falou. Depreciativa, assim, depreciativa. Geralmente, com os pacientes perfeccionistas, eu pergunto, se você falasse com seus amigos da forma como você fala com você teria quantos amigos? Você conversaria com ele? Você teria quantos amigos? Gente, muito, muito bacana. Eu, assim... Nossa, eu tô amando estar aqui. Isso aqui pra mim tá se tornando assim, de verdade. Muitos aprendizados mesmo. E, sério, não tô puxando sardinha. Não é porque elas estão aqui do meu lado. Mas esse tipo de conversa é muito importante. Até pra gente poder reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Pontos que a gente tem pra evoluir. E eu já falei isso várias vezes no meu Instagram. Falo com as minhas amigas. Gente, façam terapia. Assim, é transformador, né? Graças a Deus, a gente tá, assim… A sociedade vem mudando muito, né? Então, hoje, a terapia, ela é muito mais bem aceita. Ela é muito mais recomendada. Até por médicos, igrejas. Antigamente, tinha muito essa questão de… A igreja tá um pouco contra, né, as questões da psicologia. E hoje não, a saúde mental é algo, sim, importante, que tem relevância. Então, assim, é o que eu falo, quem começa, não para. No dia que o Lucas veio, a gente até brincou. Porque parece que o Lucas procurou a Ana para uma questão específica que ele queria tratar. E aí, a Ana falou que teve não sei lá quantas sessões com ele e deu alta. Ele fez, tipo, 8 sessões. Aí, eu fiquei pensando assim… Gente, eu tô com a Tássia tem 4 anos. Ela nunca me deu alta, mas eu também não quero alta da Tássia. E é sobre isso. Você não me dá alta, não, tá, Tássia? Porque, na verdade, a terapia, ela pode ser… pode se tratar questões pontuais, Quando né? ela explicou, eu Isso, entendi. Porque eu não sabia isso Lucas, também. Ele Eu foi acho pra bem terapia bacana. por conta de uma demanda bem específica, assim, né? Se ele tinha outros problemas, eu não sei se tem. Mas ele foi pra tratar uma questão bem específica. E isso é legal, né? Porque, assim… No universo da terapia, é mais comum mulheres procurarem, né? Psicólogas. E olha só, gente, eu nunca ia pensar na minha vida… Tipo assim, por mais que… Acaba que minhas terapias sempre voltam pra um mesmo tema. Mas eu nunca ia pensar na minha vida, tipo assim… Deixa eu procurar uma psicóloga pra uma questão específica. Olha como que o homem, ele tende a ser… Mas às vezes, assim, né? Só pro pessoal entender. Às vezes, a sua questão específica, ela não é tão específica assim. Porque pode envolver outras coisas, né? áreas, sim, isso é o caso. Isso é muito individual, né, gente? O Lucas realmente tinha uma questão que era muito específica, muito pontual. E que não dependia de outras questões da vida dele, tipo, né? só dele, né? E que nós sinalizamos, né, Ana? Quando a pessoa chega, dependendo da demanda, eu vim aqui tratar isso. O que eu trabalho muito, emagrecimento. Eu vim aqui porque tudo na minha vida é bom, mas eu não consigo emagrecer. Às vezes você vai olhar, não consegue emagrecer a ponta do iceberg. O iceberg tá todo embaixo, assim. Então, tem muito que trabalhar, né? Muito legal mesmo. Então, Tássia, mais uma vez, muito, muito obrigada. Já podemos marcar o próximo. Tá? Tem como você deixar um dia fixo lá nessa semana? Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui. É muito leve, passa tão rápido, Passa né? rápido, é verdade. Vou ficar falando aqui uma semana. Mas é um prazer estar aqui mais uma vez, adorei. Tô à disposição, quando quiserem me convidar de novo. Se vocês quiserem, a Tássia aqui tava lá, né? Tá à disposição. É só então, pedir vocês que a podem gente mandar. traz de novo. Pode Só pedir. Vai lá no Instagram dela pedir. Gente, aproveitar. Sei que isso é bem chato, mas é muito importante pra gente. Então, assim, tá acompanhando o podcast? Curte, compartilha, comenta. Qualquer comentário é muito valioso pra gente que tá aqui. Qualquer compartilhamento, indica pra amiga, pro amigo, pro irmão, pra todo mundo. E eu tô adorando ver vocês compartilhando, que tá arrumando cozinha, fazendo não sei o que, enquanto o podcast. Podem continuar compartilhando. Também. É muito legal. Eu treino ouvindo podcast. É isso aí, é sobre isso. Dá. Se você colocar ali em alguma atividade do seu dia, eu tenho certeza que você vai escutar e vai ser igual a gente aqui. Você nem vai ver o tempo passar. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente.